sejam bem-vindos a mais uma edição do 2 mais 2 não são 4, mais uma vez com os magníficos Francisco Mendes da Silva, Nuno Nascimento e Jorge Adolfo. Antes de mais, uma declaração prévia. Nós não tivemos nada a ver com a queda do governo e, portanto, podemos garantir que nem influenciámos nem a Procuradoria-Geral da República, nem o Primeiro-Ministro e, portanto, somos completamente inocentes. Mas o Francisco não sei, portanto, ele não se quer descozer sobre o... Não sei, posso ter tido alguma coisa a ver, não sei. Mas pronto, ok. Manterei o mito vivo. Estávamos na esperança de que o Jorge Adolfo fosse para o governo, mas agora o cenário pode mudar e, portanto, estamos aqui... Pode ir o Nuno, exatamente, pode ir o Nuno e, portanto, estamos aqui novamente para falar de um cenário novo. Potenciais. Estamos aqui para falar de um cenário novo, que são as eleições antecipadas que vão haver em 10 de março e o impacto que isto irá ter no cenário político da região de Viseu. E, portanto, hoje começava pelo nosso mais discreto participante, o Nuno Nascimento. Nuno, o que é que te apraz dizer? Qual é, na tua bola de cristal 3D, quando é que pensas que é que vai acontecer nas próximas eleições legislativas? Nas próximas eleições legislativas continuamos a manter este peso similar entre PS e PSD. Temos a questão de perceber como é que fica o Chega, mas começo pelo fim. Como nós não vamos ter mais eleitores, não vamos ter mais deputados. E como não vamos ter mais deputados, vamos continuar a não influenciar as decisões que nos interessam. Sim, mas isso e esse é para mim o maior problema. Agora, daqui vai ser, eu acho que vamos ter do lado do Partido Socialista mais continuidade naquilo que são listas, naquilo que são as pessoas, menos no PSD. No PS já vimos que temos várias pessoas, ou quase toda a gente estava na lista atual, posicionada ao lado de Pedro Nuno Santos. Pelos vistos, toda a gente indica como o putativo vencedor e próximo secretário-geral do Partido Socialista. Portanto, já assistimos ao discurso de defesa dos grandes projetos, já começou, os mesmos que todos falamos há 20 anos, mas já começou essa argumentação. Agora é que é. Eu, na brincadeira, costumo dizer que se houvesse eleições mais vezes, corríamos o risco de ter mais concretização. Mas também vemos que o simples facto de haver mais eleições tem sido a desculpa para não haver tempo que chegue para chegar à meta e, portanto, não termos as coisas. Ou seja, vamos ficar com os projetos na mesma, com a situação um pouco diferente e vamos ter uma mudança nos deputados. A mudança dos deputados que vai ser mais interessante no PSD do que no PS. Como eu dizia, a lista... Não sei. Sim, vai ser interessante ambos, porque, entretanto, na questão do Partido Socialista... Há mais continuidade. Não, mas o que é que o João Azevedo vai fazer? O João Azevedo vai-se candidatar a deputado, vai-se dedicar... que sinal é que ele dá se candidata a deputado perante... Já o fez nas últimas eleições. Mas foi há 4 anos atrás, quer dizer, havia 4 anos... Há 2 anos. Há 2 anos atrás, sim. Já era vereador e foi candidato a deputado, ainda que argumentando na altura a manutenção a Viseu. Não sei se quer dizer, não sou eu que decido, não sou eu que escolho, mas creio que não, só por alguma coisa muito esquisita na minha bola de cristal ele continua lá. No PC a organização é diferente, porque no PC há mais equilíbrios regionais. Porque se vocês repararem na lista do PS, a estrutura cimeira da lista é toda muito centrada em Viseu. No PSD há uma tradição de equilíbrios distritais que têm Viseu, Tondela e o Norte Distrito. Da última vez, o Norte Distrito teve 2 pessoas logo, terceiro e quarto. Tondela, quarto e quinto. Viseu, primeiro e segundo. Sendo que, por norma, o primeiro não conta, porque é considerado vindo por uma lógica nacional e não da região. O que acontece é quem vai ser o deputado por Viseu, que neste momento é Guilherme Almeida. Custa-me a crer que não haja a tentação de mudar. Idem com os 2 de Lamego, que eram muito próximos do Rio. O Rio cometeu um erro que foi de assumir que só queria leais. O que quer dizer que agora, aqueles que foram antes úteis por serem leais a Rio, agora são
Inúteis por serem leais ao Rio. Pronto, temos esse problema. E o que acontece é, nós também temos aqui um problema na construção das listas, que é, nós vemos a dificuldade que é de mobilizar pessoas de fora, ou da administração pública, ou das academias, ou de profissões liberais, para a política. E a questão é muito simples. É que no dia seguinte, primeiro, as pessoas durante esse percurso ficam expostas a um conjunto de riscos e enxovalhos enorme. E segundo, quando aquilo termina é preciso voltar a ter vida. E em Portugal o tiro ao político fez com que se achasse que os políticos eram milionários quando eram miseravelmente pagos e, portanto, não tem qualquer lógica na sua reintegração na sociedade. Portanto, quem é que pode estar? Quem no dia seguinte se apresenta onde quer que seja e vai trabalhar. Se vocês virem a lista dos deputados, a esmagadora maioria, no dia em que perde o lugar, apresenta-se no serviço de onde é originário para trabalhar, tenha ou não tenha trabalho. E isso dificulta aquilo que é a esfera de seleção dos deputados. Nós, a última vez, falávamos muito disso. A dificuldade que nós tínhamos, que somos informados, em conhecer a maioria dos deputados que foram eleitos para Viseu. Olhem, faço votos que desta vez possa ser um bocadinho diferente e que possamos saber um bocadinho mais quem são, até para podermos acreditar que, pela sua competência, depois vão poder fazer mais por Viseu. Obrigado, Nuno, por esta mensagem de esperança e de ânimo. Agora, Jorge Adolfo, tu que tudo sabes e, portanto, obviamente, ponho também uma questão: o que é que se vai passar em Viseu, cruzando aqui tu que tens mais informações de que nós não temos, o que é que temos aqui? O João Azevedo, que apoiava o challenger da Lúcia Silva na Conselhia. As eleições da Conselhia, segundo eu sei, não se vão ser adiadas. E, portanto, o que é que vai acontecer ao challenger da Lúcia? Porque, obviamente, se a Lúcia for como deputada, portanto, isto é, tudo gira também. O que é que se vai passar também a seguir em relação a, não apenas às eleições legislativas, mas em relação à candidatura à Câmara de Viseu? Pois, esta situação que nós estamos a viver veio baralhar um bocado os planos que estavam, de alguma maneira, traçados há alguns meses a esta parte, nomeadamente para a Conselhia de Viseu. Estavam marcadas eleições e, portanto, havia 2 candidatos, que eu saiba, embora não sendo militante do Partido Socialista, mas era público que havia dois candidatos, um que está neste momento, que é deputado, que é Lúcia Silva, e o Miguel Pipa, um recém-chegado ao Partido Socialista e à variação da Câmara, e que tem feito um trabalho bastante importante de oposição e também e de propostas no seio da Câmara Municipal e do trabalho municipal. Portanto, havia aqui um plano, digamos, que agora foi alterado em virtude com a queda do governo, com a demissão do primeiro-ministro e com a queda do governo e com a marcação de eleições para março. Ora, me parece que ainda vamos ter pelo meio o Natal, a quadra festiva do Natal e do Ano Novo, portanto, ainda vai correr muita água debaixo das pontes, apesar das alterações climáticas. Mas eu parece-me que não irão ocorrer alterações profundas, quer a nível do que o Partido Socialista irá propor na sua lista para deputados, quer também no PSD. Isto é, embora no PSD as alterações provavelmente vão ser muito maiores, porque houve uma mudança de líder já há algum tempo e portanto, os deputados que estão neste momento na Assembleia foram de alguma maneira escolhidos por uma outra liderança. No Partido Socialista, apesar de irem ocorrer eleições para um novo secretário-geral, mas a distrital está com o Pedro Nuno Santos. Aliás, a esmagadora maioria das distritais socialistas e penso que a conselhias... Tem uma certa simpatia pelo Carneiro. Não. Estão a esmagadora, nem pelo Carneiro, nem pelo José Luís Carneiro, nem pelo Pedro Nuno Santos. Eu não sou militante, portanto, não tenho neste momento... Votarás nas diretas. Não sei, vamos ver.
Agora, que são dois candidatos bastante interessantes e, como diz o António Costa, qualquer um deles daria um bom secretário-geral do Partido Socialista, mas parece-me que vem numa linha mais de continuidade, o José Luís Carneiro, numa continuidade de uma governação talvez mais ao centro, uma governação vamos ter uma guinada à esquerda, é isso? E o Pedro Nuno Santos tem-se afirmado como um homem de esquerda que está disposto a fazer pontes, a construir pontes com outras formações políticas à esquerda do Partido Socialista. Ele foi um dos grandes obreiros da geringonça, da famosa geringonça, e, portanto, provável, e importa dizer que a geringonça teve 4 anos e, portanto, foi conseguiu, nestes últimos 3 governos, foi o único que chegou ao fim da legislatura. Portanto, não sei se o Pedro Nuno Santos vai ser aquilo... Chegou ao fim depois de destruir o Estado. Sim, é isso. Chegou a geringonça ao fim e o Estado. Mais uma mensagem de esperança, Jorge Adolfo, obrigado. O povo é quem decide e, portanto, o povo nas últimas eleições votou, decidiu, o Partido Socialista teve maioria, aqui no Distrito de Viseu, um distrito geralmente conservador, do centro-direita, o Partido Socialista conseguiu uma vitória bastante significativa. Portanto, agora, digamos que o Partido Socialista tem que primeiro arrumar a casa e depois lançar-se nesse projeto que é o das eleições de março. Agora, eu vejo que o Partido Socialista, as pessoas que protagonizaram o projeto de candidatura das últimas eleições, provavelmente não vão ocorrer alterações muito significativas, porque, pelo que é público e na noite da apresentação da candidatura do Pedro Nuno Santos, estavam no Largo do Rato todos eles. E provavelmente estariam muitos outros deputados de outras distritais e de outras concelhias também, mas, portanto, penso que tudo parece indicado, aliás, como o Nuno referiu, que há uma vaga, não é de fundo, porque ela está à vista de todos, que parece que vai levar o Pedro Nuno Santos a novo secretário-geral do Partido Socialista. Numa linha de continuidade com algumas políticas, numa linha mais próxima daquilo que foi a geringonça, talvez o José Luís Carneiro fosse uma linha um pouco menos próxima da geringonça, e mais moderada, mas penso que não são pessoas do mesmo partido, não nos podemos esquecer, ali não são 2 partidos diferentes, são pessoas do mesmo partido. Como se diz, inimigos dentro do partido, adversários fora do partido, né? Portanto... Mas por inimigos, basta olhar para dentro do PSD e ver o que é que se tem passado nos últimos anos. Sem dúvida. Portanto, se tem havido campo de batalha política... Tenho certeza absoluta que, por exemplo, o Primeiro-Ministro não vai votar no Pedro Nuno Santos para Primeiro-Ministro exatamente como Não sei, não estou na cabeça dele, não sei. Não é diferente. Não sou vidente. Não é diferente num partido ou noutro. Sim, claro. Muito bem. Francisco, após estas 2 mensagens que me deixaram cheio de esperança, o que é que tu pensas que vai acontecer? Deixa-me começar aqui pela região. Pelos nossos deputados, em quem nós depositamos sempre tantas esperanças, que são sempre tão bem correspondidas. Os deputados do PSD, começando por estes, foram apanhados na curva. Porque, ou melhor, os deputados não, os putativos, ou aqueles que ansiavam fazer parte, a ser protagonistas do PSD no futuro próximo, foram apanhados na curva. Porque todos eles contavam, aqueles que não eram, aqueles que não eram, ou que não são do lado de Luís Montenegro, estavam à espera das europeias, para que Luís Montenegro caísse e viessem com quem quer que fosse que viesse a seguir. O facto de as legislativas serem antes das europeias furou as contas a estas pessoas, que, tendo em conta a perspectiva das europeias, não terão feito nada de muito relevante nos últimos tempos para se aproximarem do líder. E, nesse sentido,
parece-me a mim que vão ser preteridos nestas eleições. E é normal que assim seja. Convém não esquecer que Luís Montenegro nunca teve o seu próprio grupo parlamentar, seja governo ou da oposição. Ainda herdou, tem o grupo parlamentar que herdou do Rui Rio. E há, obviamente, querer fazer aos seus adversários internos aquilo que o Rui Rio fez aos seus adversários internos nas eleições de 2021, que é, em bom português, correr com eles. E assim fará. Coisa diferente é o que acontece no PS, porque o PS não tinha esta guerra, tinha esta guerra imanente ou latente, mas não havia facas afiadas, porque estava no poder e está tudo mais ou menos alinhado, e para além disso, sabia-se que o homem que se seguiria, fosse quando fosse, em princípio seria Pedro Nuno Santos. Portanto, assim é que não houve problema nenhum quando Pedro Nuno Santos chamou toda a gente ao rato, lá foram. E sempre à procura do enquadramento televisivo, como nós vimos. Daquela forma sempre muito pouco digna com que os políticos muitas vezes se comportam, mas que pelo menos dá razão para algumas gargalhadas. Dito isto, a nível nacional, Montenegro está numa situação diferente daquela, ou oposta daquela dos seus inimigos internos, que foi salvo pelo gongo. Foi salvo pelo gongo, vai a eleições, havia o risco de nem sequer ir a eleições legislativas. Só sabemos se foi salvo em março. Certo, mas aparentemente foi salvo. Provavelmente vai a eleições. Vai a eleições, pode perder, mas vai a eleições. E depois outra coisa, vai-lhe calhar, muito provavelmente, o melhor adversário possível. Não estou a dizer que Montenegro vai ganhar, mas tem as condições, se não ganhar, é porque é mesmo muito mau. Porque o candidato do PS vai ser o rosto destes governos sucessivos que levaram o país às várias crises sociais que temos. Incluindo uma, no dia em que gravamos, as televisões não deixaram de estar à frente dos hospitais, à porta dos hospitais, das urgências. O rosto de um governo de incompetentes, do qual esse ministro, Pedro Nuno Santos, foi um dos mais incompetentes. Desde logo porque as duas polémicas que o levaram a sair foram, talvez, as duas trapalhadas mais inacreditáveis dos últimos anos. Não estou a falar de casos de justiça, estou a falar de trapalhadas, incompetência. Governava uma grande companhia aérea através do WhatsApp. Decidiu a localização de um aeroporto sozinho, sem dar cavaco ao Conselho de Ministros. Foi desautorizado pelo Primeiro-Ministro. Enfim, eu não ponho de parte que as pessoas queiram esta pessoa como Primeiro-Ministro. A requalificação do IP3, mais uma vez, que ele me prometeu a mim e a outras pessoas que em 2024 estaria... Não interessa, porque Pedro Nuno Santos é um político que serve para isto que estás a ver agora. Ganhar votos, querer ter poder, É o jogo da política. Não é um ministro que servirá para muito mais. Tem muito mais ideologia do que ideias. É preciso que as pessoas tenham noção disto. Viu-se no seu artigo. Os seus discursos até agora e as entrevistas é zero de política. É só ideologia, é só... parece que não saiu ainda da idade em que era da JS. São parangonas ideológicas, zero ideias. Até aquelas ideias de que ele, nas últimas intervenções na SIC Notícias, referia para se mostrar contra o PS, designadamente contra a privatização da maioria do capital da TAP e contra a não reposição ou a favor da reposição do tempo integral dos professores, perguntado depois de ter declarado como candidato, sim, veremos. Logo aí começou logo a recuar. E depois esta ideia de que é uma pessoa, de facto entre os dois aquele que tem mais carisma, entre os dois candidatos, mas é um carisma interno e eu acho que nós já devíamos saber que em Portugal, e não só, muitas vezes aqueles políticos que têm mais carisma interno são aqueles que são mais... que causam mais receio cá fora, ou mais desconfiança. Porque uma coisa é um político carismático para as massas, que leva congressos, levanta congressos. Muitas vezes essas pessoas, que são aqueles que são mais
ideologicamente vincados, mais dogmáticos, que levantam congressos, são vistos cá fora como radicais. E a grande dificuldade do PSD foi sempre não saber como é que se distinguia deste PS, António Costa, que tentava sempre colocar-se ali mais ou menos no centro, com Pedro Nuno Santos. Isso não é... Está isso tudo está a campo aberto. A não ser que, e é aqui também que eu queria chegar, o PS, a não ser que não saiba lidar com esta armadilha que o PS lhe quer montar, que é mais ou menos, mais uma vez, a armadilha do Chega. Porque o PS, vocês acreditem que o PS não vai falar de outra coisa. Principalmente com o Chega a subir nas sondagens. Claro. E reparem no nível de cinismo, com que o PS está aí para estas eleições. Andam há anos a dizer que o PSD vai ter que ser claro sobre se faz ou não faz uma coligação com o Chega. Ou se fará algum acordo. Perguntado, Pedro Nuno Santos e outras pessoas do PS, não José Luís Carneiro, que foi bastante claro e bastante honesto quanto a isso. E sério. Porque ninguém está a pedir. A questão é este cenário que pode muito bem acontecer. Há uma maioria de votos à direita do PS, aos deputados, e não há uma maioria à esquerda. O PSD fica à frente, e o Luís Montenegro já disse que só governa se ficar à frente. Fica à frente. Não quer fazer maioria. Não há maioria à esquerda, há maioria à direita, é indigitado o Luís Montenegro. O Luís Montenegro diz: eu quero me apresentar com um governo de minoria, ou só do PSD, ou com o PSD, com a Iniciativa Liberal, talvez com o CDS, conseguir eleger 1 ou 2 deputados. O que é que o PS faz? Ninguém está... Eu que eu defendo, é que eu defendo o José Luís Carneiro, que já defenderam algumas pessoas do PS, como o Pedro Adão e Silva, como o Pedro Delgado Alves, como até eventualmente um Francisco Assis, não sei se Francisco Assis... Provavelmente defenderia isso, mas que defende o Álvaro Beleza, por exemplo. Que é... Não é que o PS seja muleta, como diz o Pedro Nuno Santos. Não é que aceite entregar-se ou fazer uma coligação durante 4 anos com o PSD. É uma coisa evidente. É deixar que o PSD entre em governação, talvez acordar um primeiro orçamento e depois logo se vê. Porque aquilo que as pessoas... E o que é que o Pedro Nuno Santos diz? E a maior parte do PS vai dizer zero sobre isto. Vão dizer... Então agora o Pedro Nuno Santos vai atuar, vai dizer alguma coisa, presumindo que vai perder as eleições. Meus amigos, ao perguntar ao PSD, durante estes anos todos, para se clarificar quanto ao Chega, já estava o próprio PS a presumir que provavelmente podia perder as eleições. Mas, neste momento, ao continuar com isso, Pedro Nuno Santos já o disse, está também a presumir que pode perder as eleições. Portanto, não pode vir com o argumento de que não pode presumir que vai perder as eleições. Porque ou está a falar a sério sobre o risco do Chega, ou não está a falar a sério. E se estamos todos a falar a sério sobre o risco do Chega, então há 2 coisas que nós temos que evitar. Um governo dependente de extremistas. E 2, evitar que o PSD, tentar evitar a todo custo que o PSD vá para o governo, mesmo quando tem a oportunidade. É o pior que pode acontecer. Mas é isso que o PSD quer. O que o PS quer é que a direita no futuro seja Chega. Quer que a direita no futuro. Porquê? Porque acha que isso é um seguro de vida. Só que o problema é que a partir de um certo momento, viu o que aconteceu esta semana, ontem na Argentina. A partir de um certo momento, os PS desaparecem, depois dos PSDs, e ficam aqueles malucos como vimos na Argentina e não só. E depois isso é um problema. Mas, reparem, isto para dizer o quê? Que o PSD vai ter que ser muito inteligente como tem que desarmar esta armadilha do Chega. E a única forma... Há 2 formas complementares. Uma ser claro a dizer que não vai fazer nenhum acordo, quer é chegar à frente, e se chegar à frente vai dizer ao Chega: o que é que tu fazes? Tu é que sabes se me deixas governar ou não. E diz ao PS a mesma coisa. Sendo que com o PS, que é um partido um bocadinho mais sério que o Chega, espero eu, pode haver um acordo. Porque depois de-me assim, deixa-me só dizer, porque isto não é preciso pensar, eu percebo, é preciso pensar taticamente. Para quem é que é taticamente mais perigoso isto? Eu não tenho certeza. Porque o PSD pode ficar numa situação muito forte, o PSD, dependente do PS, numa situação difícil, guerra, ainda aí está a inflação, crise social. O PSD pode problemas com a justiça eventualmente. O PSD pode ficar numa situação em que, passado 1 ou 2 anos,
Está a cair e o PS ganha. O que pode interessar ao PS isso. Como ao contrário também pode acontecer. Pode acontecer ao PSD estar ali numa situação periclitante em que pode a qualquer momento que achar que é o momento adequado cair e dizer que a culpa é do PS e fazer aquilo que o PS fez à esquerda em 2021. Há 2 anos atrás. Portanto, tem maioria. E, obviamente que isto tem questões táticas que eu não sei para onde dependem. Mas a questão não é tática. Esse é que é importante. A questão é de princípio. Ou o PS tem um princípio contra o Chega. Tem questões de princípio profundas e fundamentais contra o Chega. E se não conseguir formar governo, nem sozinho, nem com um governo de maioria, nem com a esquerda, não pode bloquear um governo, nem que não seja de 4 anos do PSD. Agora é preciso que o Montenegro lá chegue. Curiosamente, eu acho que o Pedro Nuno Santos tem uma coisa uma característica que o vai ajudar muito e que em termos políticos conta, que é ele tem um discurso positivo. Ele tem sempre a luz ligada ao fundo do túnel. Por muito que a gente diga, não existe, não acredito, ele fala convictamente e tem sempre um discurso positivo de esperança. E isso em política mobiliza. Mas, como ele capitaliza nesta ideia da reversão e as pessoas não deram conta do que lhes está a acontecer ao bolso, eu estou convencido que ele pode ter algumas vantagens. Reparem, o que é importante é que eu sou daqueles tontos que acredita não é virtude. Não, no Pai Natal quase. Olha, é capaz de ser mais fácil acreditar no Pai Natal que num Bloco Central. Mas eu acho que um Bloco Central podia ajudar, ou seja, um acordo entre os principais partidos, quer dizer, por muito nós temos a certeza que os extremos vão subir. Se os extremos vão crescer, é preciso proteger a maioria de decisão que está ao centro. Porque é essa maioria, ou seja, quando a maioria que está no centro se deixa capturar pelos extremos, deixa de ser centro, deixa de ser moderada e estraga-se tudo. Portanto, aquilo que é importante é que, de uma vez por todas, se deixe fazer agora como se faz a aposta, agora não se aposta em pessoas, aposta-se em eleitores. Ou seja, aquilo que nós queremos não é realizar, é sobreviver politicamente. E, portanto, este é um momento engraçado de clarificação. Pode ser que quem, neste momento, conseguir ter uma postura clarividente, séria, de as minhas opções são estas, são aquelas, são outras. Dizer claramente, explicar claramente às pessoas que esta ideia que nós estamos a ter alívio fiscal é uma mentira pegada. Nós estamos a ser todo o alívio e mais um bocado é consumido em taxas, taxinhas, impostos indiretos, em tudo e mais umas botas. Nós sabemos de cor o que entra no fim do mês, não damos conta do que sai todos os dias e andamos a ser iludidos com esta ideia de que estamos melhor quando não estamos. Ficamos sem classe média em Portugal. Ou seja, um país que não tem, um país moderado, democrático, não tem classe média e, portanto, agora é a altura de se fazer essa defesa, de se fazer essa clarificação e dizer o que é que eu vou fazer para que haja uma estabilidade fiscal. Tu acreditas mesmo no Pai Natal? Acredito, depois tenho que acreditar. Só complementar uma coisa que eu acho curiosa. E nem Jesus. A ideia da esquerda, em particular do PS, que o crescimento do Chega é importante para moderar as aspirações do PSD, em casos concretos, que podem não ser assim tão pequenos, pode-se virar contra o próprio PS. E não é só por aquilo que eu estava há pouco a dizer, que no médio e longo prazo todos os partidos moderados podem ser comidos pelos radicais. É porque, repare, e estamos a falar um bocadinho disso em off antes de começar. O método de ontem é um bocadinho é cego às questões ideológicas. Se o Chega a crescer muito em Viseu, o deputado que elege pode ser à custa do PS. Se está 4-4, se o último estiver entre PS, se o último pode estar entre o PS e o Chega, se o PSD ficar à frente. E, portanto, pode acontecer, se acontecer aqui, ali, etc. Em muitos dos distritos onde o PSD tendencialmente fica à frente, o que acontece é que o Luís Montenegro chega à frente, não com uma grande votação, mas com uma votação fraquinha, à custa daquilo que o Chega tirou, foi tirando em Viseu, na Guarda, ou em Bragança, em Vila Real, etc., ao PS. Se está nos círculos pequenos e senta nos círculos pequenos, vai ser o... Não, claro que vai. Quer dizer, se houver sondagens, as sondagens, deixa-me só já agora dizer isto, as sondagens do Chega, se estiverem certas, e andará a grosso modo nos 15%, a nível nacional, pode significar que nos sítios mais pequenos tem mais de, se 15 é a média nacional, pode significar que em Viseu, por exemplo, tenha 17 ou 18. Que elege 2 deputados. Pode estar à bica de eleger 2 deputados. Sim. Isso não vai tirar os 2 ao PSD. Há aqui uma questão só que e já me calo, que é
preocupa-me seriamente a questão do crescimento de trincheira. Porquê? Porque à medida que nós vemos este discurso de nós somos de esquerda, somos contra a direita, vêm aí os radicais, estamos outra vez a cavar aquela trincheira bacoca de vem aí o fim do mundo. E, à conta do fim do mundo, ganharam uns quantos votos que não fazem mais do que alimentar uma sobrevivência e não mudam nada. E aquela ideia do Pedro Nuno Santos, repare, ele não está a dizer o que é que vai fazer, ele só está a dizer o que não vai fazer ainda. Ou seja, aquilo que ele está a afirmar a diferença, ou seja, ele ainda está a falar a verdade para as tropas internas, ele não está a falar para o país. Mas para ganhar internamente, ele está a cavar uma diferença que eu não sei se depois, politicamente, comparativamente a um PSD, num ato eleitoral, se consegue sair daí. Se depois não acaba por ser uma rasteira para o próprio PSD, que se acaba por afastar também, por contraposição àquilo, e lá está outra vez, cada um para o seu lado, e outra vez a perder-se as possibilidades de acordo e de cooperação central, que era aquilo que era importante. Deixa-me dizer uma coisa. Sim. Eu acho que nós estamos ainda muitos meses das eleições. E o Pedro Nuno Santos não é secretário-geral. Portanto, o Pedro Nuno Santos tem que primeiro ganhar o partido e, portanto, muito do discurso dele neste momento é para o interior do partido. Claro que, como ele talvez vá à frente nas sondagens para secretário-geral, a comunicação social em geral dá muito ênfase, digamos, às propostas que ele vai fazendo. Agora, é um facto que ele neste momento não é secretário-geral. Ele está a falar para o interior do partido. Nós já vimos noutras disputas dentro do PSD, e foram várias nos últimos anos, que os candidatos propunham o paraíso. Mas depois a realidade é diferente, a realidade do país. Agora queria dizer o seguinte, no nosso último encontro aqui, no Jornal do Centro, no nosso programa, eu falei aqui em acordos de regime. Ainda não tínhamos, não tinha caído o governo. Já tinhas informação privilegiada. Se calhar. Não, eu tinha, penso que foi relativamente à educação, que eu tinha dito que era importante e que tinha referido, penso que tinha referido relativamente a isso, ou ao SNS, não sei. Uma das duas situações mais graves que nós estamos a viver neste momento. Bom, vocês não concordaram muito com essa ideia, mas agora, ainda agora referiste que era importante em certas políticas. Repare, eu olho muito para, por exemplo, o que se passa na República Federal Alemã. Independentemente do partido que ganha, com maioria absoluta, eles convidam para o governo partidos que até foram adversários políticos nas eleições. Ou chegam a acordo com um dos dois grandes da cena política alemã. Portanto, isto é uma tradição que existe na Alemanha, como existe noutros países. Infelizmente, nós estamos a assistir, e também concordo convosco, para uma radicalização do discurso político, da ação política. Basta ver o que se passa aqui na nossa vizinha Espanha, e eu temo que, de facto, o discurso radical, sem consistência ideológica e sem consistência programática, vá ganhando terreno. A minha crítica, e nós já várias vezes falámos aqui no Chega, a minha crítica ao Chega é que não tem consistência ideológica e não tem consistência programática. É contra. Há ali muita gente a disparar para sítios opostos. Quando falam dos 15% da questão da sondagem, deixa-me só terminar, nos 15% na sondagem, eu não acredito em sondagens do Chega, ou encomendadas pelo Chega, não acredito. E penso que as sondagens também, nesta altura e esta distância... Não são conhecidas nenhumas do Chega. Sim, mas penso que, não sei, pareceu-me há bocado referido que o Chega apresenta uma... Não foi... Apresenta-se em sondagens, com é representado na sondagem. Eu penso que mesmo aqui, a nível do distrito... Pois, claro. Aliás, se fossem deles não apresentam 15%. Eu não acredito em nada do Chega. Não são só os zangados que vão votar no Chega, são também aqueles que estão a protestar pela quantidade de erros, problemas... Sim, mas eu parece-me que
o Chega é um voto... Sim, mas o Chega é um voto de protesto de pessoas, dos indignados, não é? Dos indignados, mas parece-me que, parece-me e eu também desejo que não tenha uma votação tão expressiva, e mesmo a nível do Distrito de Viseu. Porque o eleitorado é um eleitorado conservador até na forma como vota. Não é em quem vota, é como vota. Portanto, a tendência dos últimos anos de eleições autárquicas, eleições legislativas, tem sido uma certa... são 75% à base nos dois partidos do centro. E isso tem-se mantido nas últimas eleições, pelos números que o Jornal do Centro publicou agora, são 76 e pouco por cento. Portanto, o que revela que, primeiro, o eleitorado está no centro. O eleitorado não quer rupturas. Rupturas no sentido de revoluções radicais. O eleitorado quer que se resolvam os problemas. E é isso, na linha daquilo que eu tinha dito, que eu tinha referido no último programa, é que haja propostas. Parece-me que, quando houver secretário-geral no Partido Socialista, aí ele tem que apresentar propostas. Agora, erros no passado, quem não os cometeu, e eu acho que isso aí também é um aspecto que eu reconheço no discurso do Nuno Santos, do Pedro Nuno Santos. Ele pelo menos reconhece que cometeu erros. Há quem não reconheça na política. Há quem não reconheça. Há quem acha que o que acontece hoje foi aquilo que é feito no governo de há 8 anos ou 9 anos atrás. Uma coisa é o erro. Agora, um governo que, por um lado, é patologicamente desresponsabilizante, sim, que diz que o problema da saúde é de há 40 anos, e ao mesmo tempo se vai de um partido que se vai entregar, é que não é, quer dizer, erros há vários, todos os governos, todos nós cometemos erros. Agora, decidir a localização do aeroporto sem dar cavaco ou o Primeiro-Ministro, nem aos colegas do Conselho de Ministros, de aceitar e dar ordens para o pagamento de uma indemnização de €500 mil de uma empresa pública por WhatsApp, sem se lembrar, e só depois de se demitir é que foi ver a fita do tempo, isso não são erros. Isso é de uma pessoa, isso que mostra que é uma pessoa que, se está um bocadinho nas tintas para o dia-a-dia da governação, não quer saber, só anda há 20 ou 30 anos, desde criança na juventude socialista, a querer ser primeiro-ministro. Não para fazer... Não é muito diferente daqueles diletantes que nós conhecemos que por aí andam com o Boris Johnson e etc. Que basicamente não querem fazer as coisas que são mais chatas da política, que é gerir as coisas, querem fazer discursos. E é o triunfo da vontade. Não é a competência para governar efetivamente. É o que resulta daquilo. Erros, claro. Depois ele tenta pôr-lhe um verniz a dizer, não, é que eu gosto de fazer coisas, sou um doer. Gosto de fazer coisas. Qual é que é o ministro, qual é que é o político que gosta de fazer coisas que não tem a mínima noção sequer de que para decidir uma localização do aeroporto é preciso, vá lá, dizer ao Primeiro-Ministro, dizer aos colegas, é que os colegas não estou a falar da saúde. Há 3 ou 4 colegas que diretamente têm que dar ok àquela decisão, tendo em conta as áreas setoriais. Portanto, não me venham cá agora dizer que o Pedro Nuno Santos, ele veio com estou com cicatrizes, eu venho com as minhas cicatrizes. Eu acho que para a maior parte das pessoas não têm cicatrizes nenhumas, porque ainda não sararam. As feridas estão bem abertas. E agora, já que interrompi a minha palavra, deixa-me só dizer 2 ou 3 coisas rápidas. Também não convém ser complacente sobre o eleitorado Chega. Eu sou o primeiro a destratar o Chega e o que aquilo representa. Mas não quero destratar as pessoas que circunstancialmente se sintam representadas por aquilo. Porque é verdade que são os indignados, mas se há razões para indignação, há muitas razões para indignação. É verdade. Nós temos é que combater a ideia de que só eles é que representam os indignados. Temos que arranjar a solução para a indignação. E depois também é preciso ter muito cuidado com essa ideia de que o Viseu é uma região conservadora e que, portanto, isso limitará o crescimento do Chega. Eu, quando digo conservador, é no sentido da mudança, no sentido do voto. Pronto. Mas, sim, está bem. Mas foi mudando. O Chega já teve muitos votos. O CDS desapareceu.
E, portanto, essa mudança, porque as pessoas O Tino também... de Rãs foi as pessoas, quarto nas eleições aqui em Viseu, na cidade. Quem? O Tino de Rãs foi quarto na cidade. nas presidenciais. Quer dizer, as pessoas também vão mudando. Não é? Vão mudando. As pessoas vão morrendo, outras vão nascendo, vão crescendo. Aquilo que eu acho que pode ser o limite do crescimento do Chega, mais uma vez, se Luís Montenegro for inteligente, é que se estas sondagens que dão basicamente o PSD e o PS empatados, sempre dentro de margens de erro, se continuarem, Luís Montenegro vai ter que dramatizar para o voto útil. E vai dizer, eu só governo se chegar à frente. Se vocês quiserem correr com o PS, têm que votar em mim para eu chegar à frente. E nos últimos momentos, o Chega até pode estar nas sondagens com 15, 16, 17, pode baixar para os 10. Pode acontecer. Se calhar não. Se calhar já é um voto que já é imune a essas coisas. Não consigo medir, não sou sociólogo, e se fosse, não estaria certo que já tivesse feito um estudo sobre isso. Não tenho visto estudos sobre isso. Há, aliás, estudos que podem dizer o contrário, que são estes, que é o crescimento do Chega corresponde a uma descida mais significativa do que acontecia antes de existir o Chega, dos votos brancos e dos votos nulos. O que quer dizer que para muita gente tem o mesmo efeito. As pessoas vão votar no Chega, não por acharem que este é o tipo. Sim. É porque é o tipo que os irrita. É o tipo que irrita o sistema todo. Ok? E essas pessoas que votam com base nessas razões podem ser um bocadinho... É-lhes indiferente se é o Pedro Nuno, ou o Zé Luís Carneiro, ou o Luís Montenegro que lá está. Portanto, esse voto pode ser imune. Mas aquele voto das pessoas que gostam do tipo que fala contra a esquerda, ou que fala contra o PS, ou fala contra o poder que lá está, Luís Montenegro vai ter que ser inteligente, a dizer, esse voto não servirá para nada. Porque, em primeiro lugar, pode servir para eu não ganhar as eleições, e em segundo lugar, se eu ganhar as eleições, esse voto não vem comigo. Isso é para bloquear o país. Exatamente. Meus caros, acho que foi um excelente programa, foi aqui uma boa discussão. Voltaremos seguramente a este tema, em função, como diz o Jorge Adolfo, em função do evoluir do tempo. E, portanto, agradeço o vosso contributo e então boa tarde a todos e até ao próximo programa.